O nosso primeiro vídeo formativo do coletivo Teologia em Saída é sobre a igreja. Hoje e nos próximos 3 vídeos nós conversaremos sobre elementos fundamentais na compreensão da identidade e da estrutura desta comunidade dos discípulos e discípulas do Senhor. No primeiro momento, hoje, nós conversaremos sobre a igreja como sendo ícone da Santíssima Trindade, como sinal e instrumento do reinado de Deus para a salvação dos homens e mulheres deste mundo. No segundo momento, nós iremos refletir sobre a estrutura da igreja como povo de Deus. No terceiro momento, nós vamos olhar para um elemento que foi redescoberto com o Concílio Vaticano II, mas muito bem trabalhado pelas conferências e pela igreja na América Latina e, sobretudo, agora com o magistério do Papa Francisco, que é a imagem de uma igreja pobre para os pobres. E no último vídeo sobre esta série formativa sobre a igreja, nós conversaremos sobre o desejo do Espírito para a igreja no terceiro milênio, que é a igreja sinodal missionária. Quando nós conversamos sobre a natureza da igreja, sobre a sua identidade mais íntima, nós estamos, na verdade, conversando sobre o Concílio Vaticano II. Porque é com a Constituição Lumen Gentium, com o esquema sobre a igreja do Concílio Vaticano II, que a natureza mais íntima da igreja é redescoberta. E esta natureza não é a hierarquia. É muito importante que nós entendamos que antes do Concílio Vaticano II havia uma identidade que o padre Libânio chama de identidade tridentina, que nasce com o Concílio de Trento, com os papas pios, com o Concílio Vaticano I, que estrutura o modo de pensar até as vésperas do Concílio Vaticano II, que de forma mais ou menos explícita pensava a igreja sempre a partir da hierarquia. Em tese, a igreja se resumia à própria hierarquia. Se você perguntasse, por exemplo, quem eram os leigos eram aqueles que não faziam parte da hierarquia. O Concílio Vaticano II tem uma revolução copernicana, digamos assim, na própria compreensão sobre a igreja, porque vai a algo que é anterior à própria hierarquia. A estrutura dos capítulos da Lumen Gentium já nos diz sobre isso. E o que é anterior à hierarquia? É aquilo que é anterior à própria organização da igreja como povo de Deus, que é a sua realidade mistérica, que é o seu ponto de partida divino. A igreja é criação de Deus, é criatura de Deus. E como criatura, ela é chamada a refletir neste mundo, por isso a ideia de sinal, de sacramento, de instrumento, a realidade mais íntima de Deus, que é a Trindade. Por isso, nós não podemos ter medo nem receio de dizer que a igreja é este ícone, o sacramento mais próprio, mais puro da Santíssima Trindade. Ela foi desejada pelo Pai, ela é realizada pelo Filho na história e ela é dinamizada pelo Espírito Santo continuamente. Por isso, a igreja é ícone da Trindade. Mas ela é ícone da Trindade para operar neste mundo uma verdadeira libertação de todos os povos e de todas as gentes. A igreja é, portanto, instrumento e, ao mesmo tempo, sinal do reinado de Deus para a salvação dos homens e das mulheres. O Concílio Vaticano II, portanto, opera esta passagem de identidade da igreja como hierarquia, basicamente, de uma hierarcologia, para a constituição mistérica de uma igreja que é ícone da Trindade e que precisa, nas suas estruturas mais visíveis, também deixar transparecer a sua fundamentação trinitária. Por isso que nós, quando professamos a fé a partir da nossa tradição católica niceno-constantinopolitana, de que cremos na igreja, nós não estamos dizendo que cremos na igreja como objeto da nossa fé, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito. Não é porque eu professei o creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito, que também digo creio na igreja. A igreja não é objeto de fé, mas a igreja, como nós, é criatura de Deus.
Por isso, quando no credo nós dizemos creio na igreja, nós estamos, na verdade, dizendo que esta igreja, na qual nós fomos acolhidos pelo batismo, esta igreja é fruto, primeiro, do Espírito e do Filho. E nós cremos com esta igreja em um Deus que é Pai, Filho e Espírito. A igreja é o chão no qual nós cremos em Deus. A igreja é, na verdade, o nós do credo. Eu não creio sozinho somente, mas o eu creio desemboca num nós cremos da igreja. Por isso que o eu da igreja é sempre coletivo. O Papa Francisco disse na abertura do sínodo, da segunda sessão do sínodo para os bispos, bem recentemente, que a constituição, a identidade da igreja é relacional. Por isso que quando nós pensamos nestas relações, e ele está falando das relações entre o povo de Deus, obviamente que nós nos remontamos àquela relação primeira da Santíssima Trindade, relação pericorética que inspira as práticas relacionais na vida da igreja. Esta igreja que nós tanto amamos, ela tem como ponto de partida a Santíssima Trindade. E nós, que somos igreja, somos convidados a reproduzir aquilo que internamente a Santíssima Trindade experimenta, ou seja, uma colaboração, uma partilha de dons, uma confluência de amor nas práticas cotidianas de nossa comunidade eclesial. O ponto de partida para a igreja é a Santíssima Trindade. E isto desemboca, obviamente, nas nossas relações do povo de Deus, relações entre irmãos e irmãs que, como o próprio sínodo nos diz, têm e experimentam uma corresponsabilidade diferenciada dentro desta própria Igreja Católica, a quem servimos e a quem compreendemos como sinal eficaz da salvação de Deus neste mundo.